Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Uma boa noite a todos. Hoje é um dia especial, né? Uma noite especial, que a nossa casa ontem, ela fez 105 anos. Então hoje... Dia 15. Hoje é dia 15. Hoje é dia 15? Hoje é dia eu tô 15. Fora do dia, eu achei que era sábado. Não, hoje é dia 15. Eu achei que hoje fosse 16. Não. Tô fora do ar. Então, 105 anos. É bastante tempo, né? Para uma casa espírita estar atuando, iluminando essa terra tão escura, né? Tão necessitada de amor, de carinho, de conceitos que possam nos ajudar a viver, né, nas nossas encarnações. Então, uma casa, 105 anos, funcionando direto. Que essa casa aqui, ela só fechou as portas naquele período da pandemia, que não foi autorizado a gente funcionar, naquele período entre março e julho, porque em julho nós abrimos. Assim que eles liberaram os templos, a gente abriu com todo cuidado, né, com as pessoas sendo orientadas para ninguém se contaminar, e graças a Deus funcionamos aqui, nunca ninguém pegou Covid aqui, né? Então a gente só nessa noite especial, assim, a gente só tem que agradecer esses guerreiros que estão ali, esses pioneiros que fundaram esta casa em 1920. Então, a responsabilidade nossa é muito grande, né? Porque eles fundaram uma casa, naquela época, com esforço hercúleo, e nós já pegamos, assim, tudo pronto, tudo arrumado, né? Tudo prontinho, e a nossa responsabilidade em dar sequência é muito grande, muito grande. Então a gente pede constantemente ajuda a Deus acima de tudo, né? A gente pede a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e esses pioneiros aí, esses guerreiros que fundaram esta casa sem nenhum recurso, buscando recursos, pelo simples propósito de querer ajudar a passar e a oferecer os conteúdos da doutrina espírita. A gente agradece junto ao Centro Espírita João Batista, porque ele é filho do Centro Espírita João Batista, lá em Amparo, porque o de Amparo foi fundado em 1888 pela irmã Hortência, né? Vovó Hortência, ela era minha trisavó, e ela é mãe do Luiz Augusto, do Jorge Augusto Algripe, ali, que foi um dos fundadores aqui dessa casa, que parece que só estava esperando fundar para partir para a dimensão espiritual, que foi em 1920 que ele voltou. Muito jovem ainda, mas ele voltou, porque ele era bem novo. Dos filhos da Hortência, o único que desencarnou novo. Então a gente está com o coração cheio de gratidão, realmente, por esses homens iluminados aí, por essas almas iluminadas que deixaram esse legado aqui, e que a gente está aí tentando fazer um pouquinho, né, daquilo que a gente pode, para poder que ela continue sendo esse fanal, iluminando, né, essa terra, levando a todos que chegam aqui, levando a todas as pessoas, aquecendo corações, consolando, né, oferecendo a doutrina espírita capaz de nos ajudar, de nos fazer compreender de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Então, as paredes dessa casa aqui, eu só fico imaginando quantas coisas elas têm guardado nelas de energia, né? Quantos corações já consolou, quantas pessoas já passaram por aqui,
quantos já retornaram à dimensão espiritual, e muitos vêm agradecer essa casa ainda, porque a gente recebe com muito prazer a visita deles nas nossas reuniões mediúnicas, agradecendo tudo que aprenderam aqui, que agora na dimensão espiritual é que eles veem o quanto esses conceitos, o quanto essa passagem por essa casa aqui nos ajudou. Então a gente vai fazer a nossa prece, deixar para a nossa irmã Ângela falar sobre essa história aí, um pouco, né, dessa história. E com o nosso coração bastante feliz de estarmos aqui, que nós temos certeza que muitas almas que já passaram por aqui, encarnadas e agora como espíritos, estão aqui essa noite, felicitando esta casa e sorvendo dessa energia boa que a gente sempre encontra nesse ambiente de luz e de oração. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, é com muita alegria no coração, Senhor, que hoje nós oferecemos a nossa prece, a nossa oração a esses irmãos pioneiros que fundaram esta casa, a nossa casa amarela, a nossa casa que tanto a gente preza e tanto a gente ama. Que a sua luz, Senhor, possa nos alcançar e nos oferecer, vindo da sua infinita misericórdia, a força, a coragem e a determinação para que a gente possa continuar sendo um pouco útil aqui nesta casa, dando a nossa contribuição, ainda que pequena, mas cheia de amor, pela nossa casa amarela. Fique conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos chamar aqui a pessoa que, quando eu nasci, já fazia parte da direção dessa casa. É a prata da nossa casa, nossa irmã Magdala. Nossa querida Magdala, que quando ela nasceu, essa casa tinha 9 anos. Tinha 9 aninhos quando essa casa foi fundada. Essa querida... Isso aí é prata da casa. Mãe de Magui. Quem não conhece ainda é mãe de Magui. Boa noite, né? Para todos vocês. Boa noite, Magda. Muito boa noite. E muito obrigada. Quer falar alguma coisinha? Não, estou nervosa. Está nervosa, mas a sua presença aqui é fundamental. E isso a gente aumenta ainda mais a nossa gratidão a Deus de ter essa alma aqui conosco, né? Para comemorar 105 anos desta casa, que ela trabalhou todo o tempo, né? Então, vamos passar para a nossa irmã Ângela para ela apresentar a nossa casa, a fundação e um pouquinho da história. Muito boa noite a todos, né? Essa tarefa deveria ser dela, porque ela tem as raízes em Amparo, com a vovó Hortência, ela mesmo citou agora. A noite é sua, minha amiga. Mas me coube essa tarefa. E você, eu sei que não é um assunto, não é uma palestra que traga recursos espirituais, mas traz recursos de alegria por estar vendo o trabalho realizado há 105 anos. E olha, gente, eu quero agradecer ao Ivan. Ivan fez um trabalho na época aí da pandemia. Ele fez um trabalho que gerou, agora eu soube que são 3 livros. Ele anotou toda a história do centro em livros, ata por ata. Ele detectou que também já tinha sido perdido alguns exemplares de atas, certo, Ivan? E com isso ficou um vácuo, né? Um vazio entre um período e outro. Mas não importa. O importante é que da fundação nós temos notícias. Foi em 15 de junho de 20 que
o Centro Espírita Friburguense começou as suas atividades. De início, funcionava durante um período de 5 anos num imóvel alugado, onde funcionava a humanitária. Para as pessoas com mais tempo, lembram que a humanitária ficava ali em frente aonde era, não sei se ainda é, o posto de saúde aqui do centro, né? Ainda é ali? Agora é a do Benítez, que também frequenta a nossa casa, né? O marido da Sueli, que por sinal não está presente, porque ele sofreu uma cirurgia e ela está acompanhando, né? Então, foi ali que começou o Grupo Espírita Friburguense. Porque naquele tempo não era ainda Centro Espírita Friburguense, era o Grupo Espírita Friburguense. Ou seja, pessoas que se juntaram para fundar uma entidade, uma casa espírita, né? Com os moldes de Allan Kardec, com base na doutrina, né, codificada por Allan Kardec, e levamos até hoje firmes nesse objetivo de estudar as obras básicas. Porque se a gente absorve isso aqui, daqui abre todo um leque, todo um conhecimento que vai nos mostrar o caminho a seguir aqui na Terra. Ali tem, da primeira pergunta, que é Deus, até lá no final do livro dos Espíritos, sobre as comunicações, sobre Jesus, sobre tudo que importa para nós aqui na Terra, para nós seres humanos. Então, a gente realmente foi um trabalho fantástico e eles começaram. Foi em 1922, foi adquirido da família Spinelli. A família Spinelli teve um peso enorme nisso aqui, porque nós somos gratos a eles, porque foi adquirido, a tela não está legal lá, de Spinelli Filhos. Aqui era apenas um terreno no centro da cidade que eles, né, foi comprado deles, eles, né, foi adquirido aonde nós estamos agora. Esse terreno era da família dos Spinelli e depois começaram-se as obras, a construção dessa casa, que ela só vinha até aqui. Lá atrás funcionava quarto e banheiro, que a pessoa que cuidava morava lá atrás. E hoje, ainda na ajuda da limpeza, tem alguém da família lá daquela época que mantém ativo o carinho por esta casa, né? Que é a Maria José, né? Vem ser parentes do Washington. Eles cuidavam disso aqui com muito carinho. Então, volto a dizer, né? Era só um terreno que foi adquirido. Durante 5 anos, nós estivemos num imóvel alugado na humanitária, ou seja, aquele grupo que se juntou tiveram que colaborar, porque não tínhamos recursos na época, né? Era difícil, era complicado. E no dia 2 de junho de 25, o então presidente Alfredo Spinelli falou sobre a inauguração da nossa sede, ficando marcada para 15 de julho de 25. Tá ali, gente, na tela, tá? Tá aqui, ó. Aqui não ficou arrumado não, mas foi no dia 15 de julho de 25, às 19h30, quando tivemos a presença de cerca de 250 pessoas. Ai, meu Deus, tá aqui, ó. Olha a inauguração aí, né? Através de uma foto que não tá muito nítida, mas
cerca de 250 pessoas ocuparam aqui as dependências do centro, que no início eram bancos de madeira, né? Teve problema, mas foi inaugurado finalmente a nossa casa. E com esta inauguração, as atividades começaram a crescer. Começou a ser desenvolvido todo um potencial que era esperado pela espiritualidade da época para este núcleo que se formava aqui. Então a gente tem certeza da importância desse momento quando foi inaugurada esta casa, porque realmente a espiritualidade estava atuando, trabalhando, exercitando todo o seu papel nesta casa para que o Centro Espírita Friburguense fosse um farol nesta cidade. E o centro aí está, gente. É difícil a manutenção, é difícil e complicado. Vocês não podem avaliar as dificuldades que nós tivemos que enfrentar nesses 105 anos. É uma vida. Magdala, na época, era uma jovenzinha. Ela nasceu em 29. Então, quando o centro foi fundado, ela era uma menina. E veio e começou a participar logo em seguida, né? Para nossa alegria até hoje, porque ela está aí. Ela está representando hoje todo aquele grupo lá de trás que começou esse trabalho. Ela se dedicou, trabalhou, atuou com carinho. Então, no dia 13 de maio de 26, olha como é importante essa data aqui para nós aqui de Friburgo. Através da resolução 171, a Câmara Municipal deliberou e foi sancionado pelo prefeito Joaquim Antunes a cessão da área de terra para a construção do abrigo Amor a Jesus. Porque o centro não ficou limitado a isso aqui. O centro queria crescer, queria ampliar as suas funções dentro da doutrina espírita, porque todos naquela época sabiam da importância que era ajudar o próximo. Então, logo em seguida, né, através da cessão da área para a construção do abrigo, que graças a Deus agora, numa deliberação da Câmara Municipal Friburguense, vai ser passado aquele imóvel para o abrigo. Até então era apenas uso. Qualquer problema que houvesse, eles podiam pegar de volta com todas as benfeitorias feitas. Aqui está escrito isso, olha. Para a construção do abrigo Amor a Jesus, a cessão diária da terra, né? Mediante contrato de cessão estabelecidas condições que garantiam o patrimônio ao município, de forma que, se o centro não puder instalar definitivamente ou manter o abrigo a ser por ele criado, revertam ao município todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização. Olha só que termo terrível está nessa resolução. No artigo 2º desta resolução, né, 171, consta que a instalação do abrigo será iniciada dentro de 6 meses, a construção, olha bem, a contar da data do contrato, devendo estar concluída no prazo de 3 anos. Esta resolução, gente, é de 13 de maio de 26. Então, realmente o prazo era curto. Eles precisavam trabalhar muito para conseguir recursos para construir aquele imóvel lá de cima. E foi construído. Está lá hoje, está lá atuando na nossa cidade, desempenhando com amor. Hoje tivemos lá uma festa magnífica
eu tive notícias, eu não pude ir porque eu estava, né, nessa tarefa que a Sueli me pegou pelo pé, né? Mas eu não fui, mas me alimentei com o que veio de lá para mim. Meu genro foi lá e trouxe para mim, né? Então, aqui é importantíssimo esse último parágrafo aqui, ó. Temos sempre contado com a ajuda indispensável da campanha do quilo. A campanha do quilo, minha gente, traz assim uma ajuda naquela época. Hoje ainda é importante, muito importante, mas naquela época era fundamental a ajuda da população, porque eram muitos os que chegavam lá pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo um cantinho para morar. E o abrigo estava lá, de portas abertas, a receber essa população que muitos de rua, que não tinham ninguém para os acolher. E lá foi instalado o abrigo, deixando marcas na nossa cidade, porque foi nesse período aí, né, em 26, que foi fundado, né, em 27 foi fundado o abrigo. Em 1927, olha só, há muito tempo, né? Com muitas dificuldades, mas com muita determinação por todos que estavam atuando naquela casa. Em março de 2009, foi feita uma publicação. Eu, nessa época, estava na direção desta casa. Comunicando a todos os friburguenses a desvinculação do abrigo daqui. Né? Nós tivemos que fazer uma comunicação oficial que foi ocorrida em 26 de abril de 94, mas totalmente regularizada foi só mais para frente, em 2009, né? Com a criação do Laje, né? O Lar Abrigo Amor a Jesus, por iniciativa do próprio Centro Espírita Friburguense, feito através de um contrato de cessão de uso. Então, o Centro Espírita Friburguense transferiu em 26 de abril de 94 todo o trabalho que estava sendo feito apenas por esta casa para lá. E lá nós tivemos a grande oportunidade de juntar todas as casas de Friburgo. Nosso Zé Manel batalhou muito por isso. Quem estava junto com ele sentiu na pele como ele foi dedicado para chegar a esse termo. Ele, Magdala estava firme também nesse trabalho. A nossa querida Valzali e tanta gente. Eu não quero nem deixar, né, citar nomes, porque foram muitos os que batalharam para conseguir transferir para o Lar Abrigo Amor a Jesus. Hoje, funcionando com a direção, né, do Rogério. Rogério, todos vocês conhecem, ele é o atual presidente de lá. Quem tá? Ah, os dois estão juntos, Roberto e Rogério. Roberto está firme também, trabalhando. É diretor também do abrigo, né? Então, a partir de 94, mas 2009 surge, né, o Abrigo Amor a Jesus, hoje estando na direção Rogério, né? Mas ele está na presidência, Rogério. O Rogério é vice, eu acho. Não é? Ah, trocado? Agora é o Roberto que é presidente.
Rogério é o presidente. Rogério é o presidente. É o presidente, É Rogério? o presidente. O Roberto é vice. Acho que eu pesquisei isso aqui, tá? Não, mas podia ter tido um equívoco, né? E que hoje ele é mantido por todos aqueles que abraçam essa causa com dedicação. Gente, é muito complicado. São muitas as exigências, vamos dizer, né, dos políticos, mas é da nossa sociedade e das nossas leis. São muitas as exigências. E está lá, é de utilidade pública, federal, estadual e municipal. Conseguimos todos esses títulos. Isso tudo num trabalho do Zé Manel. Zé Manel estava firme. Quando ele desencarnou em 2013, ele foi, eu tenho certeza, tranquilo, porque ele tinha feito aquilo que ele tinha se proposto. Quando nós viemos, nós sempre participamos, eu era menina no Centro Espírita Caminheiros do Bem, lá no Alto do Olaria. E num belo dia, ele está no banheiro, fazendo a sua barbinha e tal, fala assim: Ângela, dá uma chegadinha aqui. Eu falei: oi, nós vamos para o Centro Espírita Friburguense. Eu falei: o quê? Nós participávamos lá, eu era da direção da mocidade, nós já estávamos né, mais experientes. Né? Ele falou: nós vamos para o Centro Espírita Friburguense. E de lá para cá foi só trabalho, muito trabalho, graças a Deus, por esta casa e por esta causa. Então, foi um abraço. Né? Quando ele falou isso, eu fiquei muito assustada, mas eu sabia que ele tinha uma tarefa a desempenhar, né? Eu sabia disso. Então, por isso que tudo bem. Você só me dá um tempo que eu tenho que me desvincular, né? Eu fazia parte da direção, ele também. Mas simplesmente em abril nós nos desvinculamos e viemos para cá, porque era aquele o objetivo que ele estava sendo intuído a exercer, né? E hoje nós só temos a agradecer a todos que abraçaram esta causa, né, Magda? Durante todo esse período, né, ou seja, 105 anos, tivemos vários colaboradores que se dedicaram com horas para ajudar nas gravações para o YouTube, para o Facebook e também para a rádio. Sempre tivemos programas na rádio, né, Magdala? Magdala ia, ela e Zé Manel para a rádio fazer programa, né? Eu também ia, mas a gente estava lá firme, né, nessa tarefa. Então, são programas que vão ao rádio. Hoje, na Rádio Comunidade. Na época, era a Rádio Friburgo, onde a gente apresentava, né? Rádio Friburgo. Depois, agora nós estamos na Rádio Comunidade, que todas as segundas-feiras e aos domingos, hoje, por exemplo, foi palestra da Sueli, que foi ao ar às 8 horas da manhã aos domingos e às segundas-feiras às 18 horas. Normalmente é a mesma, eles fazem no domingo e na segunda a mesma apresentação, né? E através, né, desse trabalho, tem que ter alguém para abastecer o telão. Isso tudo, gente, nós ganhamos. Eu não tenho condições de citar, mas foi notebook, foram telões, foram aparelhagens ali de dentro. É muita coisa que requer, né? Que esta casa requer. Então, as pessoas colaboram e muito, né? E nós não podemos deixar de citar o nosso querido Abel Martins. Abel
porque está afastado do centro por questões profissionais, mas temos aí, né, o Luiz, a Magui, a Fátima, Flávio, Márcio, e, meu Deus, são tantos os que atualmente colaboram, né, nessa divulgação. Isso puxando para o hoje, porque se a gente for pegar lá atrás, nós temos que fazer uma palestra assim de uma semana, porque são 105 anos, sem condições de citar todos. Ali, ó, Sueli botou até a flor ali, homenageando aqueles que foram os fundadores, que mais para frente vai ser falado, né? Além dos expositores, né, que é Sueli, Rogério, Valéria, Roberto, Washington, eu, né, Ângela, que mantém material para as respectivas gravações, sempre com base nas obras da codificação, que aqui é estudada com muito critério. Nós levamos isso aqui muito a sério. Sempre foi objetivo do Centro Espírita Friburguense continuar com as bases em Kardec. A Silvinha e Eliane, que sempre ficam na recepção, dando atenção a todos os que chegam à nossa casa pela primeira vez. Então eu vejo o Silvinho, Eliane trazendo alguém para mostrar onde são os banheiros, onde são as nossas instalações. Então elas dão atenção, seja na reunião de terça-feira, às 15 horas que nós temos, né? Ou seja, no domingo, Eliane está lá na recepção esperando aqueles que chegam, né? A Mara lá na biblioteca, a Valéria, e todo mundo é uma equipe, gente. É um grupo que trabalha por esta casa e por esta causa, né? Volto a dizer, né? Estamos falando no agora, pois no passado não foram muitos que colaboraram com carinho neste trabalho de amor. Realmente a gente tem muita gente para citar, é impossível. Realmente é impossível, né? Tá aqui uma foto. Aqui nós tínhamos na época evangelização infantil e mocidade, né? Então existia aqui esse trabalho. Hoje nós não temos mais crianças para evangelizarmos. Eu acho que eles estão muito preocupados em ficar ou no celular ou com outro tipo de atividade. Os pais não se preocupam em trazer, porque se tiver criança, nós vamos subir, porque as salas estão sempre prontas a recebê-los. Temos pessoas capazes para assumir essa tarefa. Sempre tivemos pessoas para assumir essa tarefa nesta casa que recebe com amor, seja o jovem ou sejam as crianças. Mas é importante, né, para dar continuidade. Já pensaram como é que vai ser? Daqui 30 anos, cadê aqueles que vão continuar esta tarefa de 105 anos? É complicado, né? Então a gente tem que dizer, né? Na nossa diretoria atual, nós temos o Wagner como presidente, Carlos Wagner dos Santos, está ali o nome dele. A vice é Sueli Machado, todo mundo conhece. Primeiro secretário é o Washington Martins, que ele está estudando, está tendo um monte de compromisso, ele só vem esporadicamente, né, porque ele desempenha uma função. Segundo secretário, nosso querido Ivan, que nos legou esse trabalho. Gente, foi muito trabalho. Ivan vinha para cá todos os dias, certo, Ivan? Todos os dias ele ficava sentado aqui, pegando os livros, anotando. Ele anotou tudo o que aconteceu, menos num período em que foram os livros sumiram, não sabemos o que aconteceu, né? Aí temos a Valéria como a moça do dinheiro, é ela que cuida das finanças, ela sabe direitinho quanto que entra e quanto que sai, né, Valéria? A Mara, tá lá a Mara, que é a segunda tesoureira, também tá lá na recepção, cuidando das finanças. A Silvia,
saiu errado ali, Silvia Schwenk, que eu já citei, é a primeira bibliotecária, e Eliane, que é a segunda bibliotecária. E na comissão fiscal, aqueles que ficam de olho nas finanças, né? A Ângela, a Josi e Christian. Aí a gente sabe direitinho como é que andam as coisas, né? Com muito amor e dedicação, continuamos o trabalho iniciado há 105 anos. Gente, não é pouca história a ser contada. Que venham muitos e muitos anos para que possamos continuar com essa tarefa tão nobre. Vocês não podem avaliar as dificuldades enfrentadas, até mesmo por preconceitos, porque na época da fundação, ser espírita era algo que todo mundo olhava de lado. Hoje não. Hoje, ser espírita é uma bênção, uma alegria, uma oportunidade de renovação. Todos nós que temos acesso a esses fundamentos que a doutrina espírita nos fornece, nós temos que olhar a vida de forma diferente. Nós não podemos mais marcar passos aqui na Terra. Nós temos um compromisso assumido perante a sociedade e perante a nós mesmos. Nós temos que ter este cuidado, meus queridos. Todos nós precisamos ter esta certeza que quando nós entendemos os princípios dados pela doutrina espírita, ou seja, Deus, alma imortal, aquela que sobrevive a tudo, pluralidade das existências, aqui nós aprendemos que nós não estamos aqui nem pela primeira nem pela última vez, que existe um turbilhão, que há muitas moradas na casa do Pai, são muitos os planetas habitados, muitos na mesma faixa da nossa Terra. Muitos ainda estão como nós, de provas e expiações, mas também temos mundos maravilhosos e regenerados, mundos onde a paz, a harmonia, o equilíbrio e o amor imperam. Então a gente tem que observar isto, que a Terra para nós é uma bênção de Deus, para que nós possamos crescer. E nós não podemos esquecer da pluralidade dos mundos habitados. Quando nós olhamos esse céu estrelado, espero que hoje esteja lindo lá fora, que eu nem tive. Tá bonito, né? Tem uma lua cheia lindíssima, né? Então, tá só pra gente ficar olhando e observando a beleza? Não. Lá nós temos muitos habitantes como nós aqui. Talvez estejam também olhando para o céu. Será que alguém lá está olhando para cá? Então, pluralidade dos mundos habitados. Deus não criou esta imensidão que é o universo para apenas nos satisfazer os olhos. Não, aí está para moradas de irmãos nossos que também necessitam de crescer em espiritualidade, em amor, em confiança, em fé, ter certeza que fomos criados simples e ignorantes. Não sabíamos nada. Não tínhamos nada, mas fomos criados para crescermos. E este crescimento depende de nós. Nós é que somos responsáveis pelo nosso crescimento. Ninguém é culpado se você está lá atrás cometendo erros ou equívocos perante a sociedade. Cada um vai responder pelo que fizer. Fez aqui, aqui pagará. Por quê? Tem que ter certeza da importância da vida. A vida pulsa. E nós temos que contar com o quinto princípio
princípio básico, que é a comunicabilidade dos espíritos. Nós não estamos aqui largados, desamparados ou desprotegidos, não. Nós temos um amigo espiritual, ou seja, nós temos muitos amigos espirituais. Nós temos muitos. Não são um nem dois. Um designado por Deus para estar conosco sempre. Mas é importante que nós nos conectemos a Ele. Não basta nós falarmos: eu vou pedir ajuda ao meu anjo de guarda. Não é assim, não. É importante que a gente se ligue com amor, com fé, com esperança e com a certeza que temos esse amigo espiritual. E ele está sempre a nos intuir, a nos orientar, a nos fortalecer, a nos dar ânimo. Nos dar ânimo para enfrentarmos as pedras do caminho que nós mesmos colocamos em nossos caminhos, através do nosso erro do passado. E esse erro tem que ser consertado, seja agora ou seja depois, mas tem que ser consertado. Ninguém vai passar em brancas nuvens perante as leis de Deus. Elas são perfeitas. Elas foram feitas para que cada um de nós cumpramos a nossa tarefa aqui na Terra com amor e com dedicação. Cada um de nós é responsável pela sua caminhada aqui na Terra, seja aqui ou seja em qualquer orbe desta imensidão que é o mundo. É algo assim tão grande, tão maravilhoso, que a gente se perde, né? Meus queridos, vamos aproveitar cada um de nós que estamos recebendo de Deus essa bênção de termos esta doutrina na nossa vida. É algo assim fantástico. Nós não podemos avaliar a grandeza desses ensinamentos. Mas eu não consigo ler, a minha vista está fraca, eu não consigo entender. Mas olha, a espiritualidade nos legou, através das perguntas feitas por Kardec, de uma forma tão fácil, tão acessível, que é Deus. Deus é a inteligência suprema. E tem dificuldade de entender isso, que é o maior de todos, é aquele que nos criou. Então Deus é o Pai amoroso e bom, que vela por cada um de nós. Não fomos colocados aqui para errar, fomos colocados aqui para crescer, para evoluir, para nos sentirmos fortes. Que cada um de nós, tenhamos este carinho com esta casa e com esta causa. Graças, volto a dizer, ao trabalho atual do nosso segundo secretário Ivan, tivemos acesso a todas essas anotações. É impossível citar o que ele levou 4 anos em 50 minutos, talvez. É impossível. Realmente, nós aqui na Terra somos meros aprendizes. A Terra para a gente é apenas uma escola. Deus nos encaminha para cá para crescermos, para evoluirmos, para buscarmos realmente os meios de vencermos as nossas limitações. Que nos esforcemos para desempenhar um pouco desta tarefa que é tão nobre. Um voto de agradecimento a todos os que nos antecederam. Foram muitos. Realmente é impossível citarmos todos. É impossível,
né? Porque é muita gente que passou por aqui, né? Muita gente, muita gente. Acho que a última que desencarnou foi Valsabia, né? Daqui, né? Acho que foi, né? Valsali foi uma das que passou aqui, que desencarnou. Mas foi um trabalho. Ela estava sempre aqui atuando, participando, batalhando por esta casa. Então, né? E continua, né? E ela continua. Ela está falando aqui, ó, realmente. Ela está firme e forte aqui. Eu não sei se alguém aqui tem a mediunidade da visão, mas quem tem, vê. E quem não vê, sente, percebe, porque ela era muito atuante nesta casa. Ela deixou realmente marcas aqui, né? Então a gente tem que ter esta certeza que a gente vai, a gente vem, daqui a pouquinho ela está encarnando de novo, vai ganhar um corpo novinho, vai vir um bebezinho para dar sequência ao seu crescimento espiritual. Eu peço a Deus que eu volte para cá. Eu não quero abandonar essa terra, que é um ponto azul nessa imensidão. É nada. Diante da imensidão do universo, a Terra é apenas um pontinho de luz. Mas que a gente possa, cada um de nós, trabalhar para que esse ponto possa iluminar muitos corações. Depende da gente, depende de cada um de nós, que devemos ter essa consciência com amor, com dedicação. Então, que esses que nos antecederam possam continuar a nos inspirar, né? Porque através desses nossos amigos que já estão na outra dimensão e que continuam ligados a nós, temos certeza que cada um que já nos antecedeu, nós não queremos pecar para citar nomes. Eu citei Valsali porque foi a última que, né, em 22 parece, né? Foi, Magui? Foi setembro, né? Foi o ano que ela desencarnou? 2022, né? Setembro de 22, né? Foi setembro, ela está confirmando lá atrás. Então, em setembro de 22, então, daqui a pouco, realmente ela está de volta. E outros que já estiveram aqui, como está ali no quadro, muitos, são muitos, gente. São muitos. Em 105 anos, nós tivemos, no mínimo, mais de 50 diretorias. De 2 anos, porque no início não eram 2 anos. Aí, depois, tivemos, né, diretores que ficaram aqui por muito tempo como presidentes. Isso tudo graças ao trabalho, né, realizado por esta casa. Agora só pode ser reeleito mais uma vez. Não tem esse negócio de ficar perpetuamente presidente. Todos têm a chance de se renovar, de crescer, de aprender, de dirigir esta casa. É um ponto iluminado na cidade de Nova Friburgo. Cada um de vocês tem que ter essa certeza. Quando vocês falaram, aonde você vai mesmo? Qual centro que você frequenta? Podem encher e falar no Centro Espírita Friburguense. É um centro de 105 anos na nossa cidade, que desempenhou e continua a desempenhar um trabalho fantástico. Temos na direção agora do abrigo a Valéria e a Josi. Certo, Valéria? Vocês duas estão representando o Centro Espírita Friburguense lá. E o Rogério, que está sempre aqui, né? Que faz parte também da nossa casa. O Roberto, que faz constantemente palestras aqui. Então, está todo mundo ainda vinculado ao Centro Espírita Friburguense. Certo, Magdala? Certo, meu querido. Não é isso? Então, nós temos aqui, né? Só a agradecer.
Agradecer a vocês pelo carinho de terem me ouvido. Eu sei que é uma palestra maçante, falar de dados, falar de história, mas é importante que cada um de vocês saibam da história do Centro Espírita Friburguense, fundado em 15 de junho de 1920. Século atrás, né? E aí está, como um farol, a iluminar corações, a iluminar mentes. E nós só temos a agradecer a todos vocês pela oportunidade desse carinho, dessa chance de eu estar desempenhando aqui com vocês, né, essa história do Centro Espírita Friburguense. Agradeço a vocês. Agradeço a Deus a grande oportunidade que estamos tendo nesse momento. É um trabalho difícil. Vocês não imaginam como que eu fico preocupada em enfrentá-los, em passar para vocês, porque é uma responsabilidade imensa. Sueli, foi fácil. Tranquila, né, Wagner? Essa daqui fala até de olho fechado. Ela é tranquila, ela tem uma facilidade de comunicação muito grande. Mas a Ângela não. A Ângela trabalha com contabilidade, ela lida com números. A Sueli é professora. Eu trabalhei 2 aninhos só como professora, mas gostava de lidar com as crianças. Quando nós tínhamos a escola de evangelho aqui, né? A evangelização infantil, eu adorava estar no meio das crianças. Fizemos banda, fizemos conjuntos, fizemos tudo que tinha direito com as crianças, ensinando a doutrina espírita para eles. Então é isso aí, gente. Vamos trazer as crianças, vamos trazer nossos jovens. Wagner está trazendo a filha, né? Neta dele, olha que coisa linda. Né? Então, tragam os jovens para que a gente possa continuar com essa tarefa. Valéria tá doida para assumir a mocidade, né, Valéria? Tá doida para assumir. Ah, tá pensando o quê? Não é para ficar só com um, não, é para todo mundo trabalhar, gente. Né, Beth? Beth também tá aí firme com a gente. E olha, eu não posso citar, porque se eu citar, eu vou ser injusta com muitos, tá? Deixo aqui meu abraço caloroso a todos vocês e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Graças a Deus. Pois é muita alegria, né? A gente está aqui comemorando 105 anos. A importância dessa casa para Friburgo é enorme, porque quando o Centro Espírita João Batista foi fundado em 1888, era em Amparo, né? Não tinha estrada, não tinha caminho para lá. Era no lombo de cavalo mesmo, né? E como? Era muito difícil, longe, né? Longe. Então não dava, era difícil. E como trazer, né, uma casa espírita para Friburgo, para o centro aqui, a cidade aqui, porque o distrito de Amparo eles começaram estudando o espiritismo com as obras ainda em francês, porque não tinha ainda a obra traduzida aqui. A Hortência Gripe juntava os familiares, os empregados do sítio, todos eles aprendiam, mas ela ia traduzindo, né? Ela ia traduzindo porque não tinha ainda a obra traduzida aqui. Mas aqui o pessoal da cidade não tinha acesso, né? Foi quando o grupo espírita do Amparo, junto com a ideia pioneira aqui do Samuel Cardoso. Engraçado que o Samuel Cardoso não era nem friburguense. Samuel Cardoso era de Maricá. Ele tinha uma farmácia na época, na rua Oliveira Botelho hoje. Ali era a farmácia da família dele.
e ele foi prefeito de Cachoeiras, nem era de Cachoeira, era Papucaia, porque Cachoeiras não era... Não existia ainda, né? Fazia parte de Papucaia. Depois ele foi, quando ela passou a ser a sede, né, ele foi prefeito de Cachoeiras, até inclusive a casa do Samuel ainda existe lá em Cachoeiras. Quando a gente vem do Rio, não passa por dentro de Cachoeiras, né? Passa por aquele cheio de quebra-molas ali. Então, fica ali naquele corredor ali, cheio de quebra-molas. É uma casa bem velhinha, né? Ela não está, acho que não está mais habitada, né? De madeirinha, tem até, parece uma pontezinha assim para chegar até ela. Ela está toda velhinha mesmo, acho que ninguém habita mais, ali que ele morava. Né? O Ivan fez um estudo muito bom aí ele era poeta, ele era escritor, então é interessante que o Samuel Cardoso mesmo, ele não era friburguense, ele tinha uma tarefa aqui, juntando com os outros, com a família Gripe lá no Amparo, por isso que a gente fala que esse centro aqui é filho é o primogênito, né, do Centro Espírita João Batista, que está lá, se vocês quiserem um dia conhecer, é uma gracinha, é uma delícia o centro, né? Vai fazer agora aniversário em agosto, até vou lá também dar minha colaboraçãozinha lá no dia 19 para a palestra do mês, né, de aniversário deles. E eu tenho um carinho imenso por aquele centro, não por ser o pai, só por ser o pai desse aqui, porque foi lá que eu comecei a fazer palestra. Minha primeira palestra foi lá, né, tem uns 42 anos isso, foi lá no Centro Espírita João Batista. Então é muito gratificante mesmo a gente contar a história. Eu estou até para contar essa história num livrinho que eu ainda não consegui parar para escrever, não, mas eu pretendo, porque a história é linda. A história desse centro aqui, o trabalho desses homens aí, dessas almas iluminadas, foi muito grande. E era pelo simples propósito de ajudar. Era para isso, eles queriam passar doutrina espírita. Não tinha nenhum outro interesse. Eles faziam aqui uma festa de Natal. Eles recolhiam donativos o ano inteiro. E todos colaboravam com roupas, alguns mantimentos que não eram perecíveis, e eles iam juntando, tinha espaço, eles iam juntando, para no dia de Natal, no dia 25 de dezembro, fazia uma festa aqui para atender todas as pessoas, principalmente aqueles que eram moradores de rua. Eles eram atendidos, eles eram socorridos aqui, mas o Luiz Spinelli, ele era Luiz, né? Hein? Ele foi vereador e ele pegava o dinheiro que ele ganhava e passava para cá. Né? Ele foi de uma importância, essa família Spinelli, né? A gente tem muita gratidão por eles, muita, porque eles ajudaram muito, até a questão dessa sede aqui, que foi comprado, mas foi comprado por um preço quase que simbólico, porque a família queria ajudar mesmo, né? Então, nossa gratidão a essa família Spinelli, que foi, assim, muito grande. Inclusive, quando nós fizemos a palestra aqui dos 100 anos, eu trouxe fotos dele e tudo. Eu vou ver se agora, talvez terça-feira, né, que a gente está aí na semana do aniversário, eu trago algumas coisinhas, né? Porque numa noite não dá para a gente falar, né, tudo, né? Mas foi muito importante essa casa aqui para Nova Friburgo, porque as pessoas que queriam estudar doutrina espírita não tinham condições de ir para Amparo, porque a condução era animal mesmo, tinha que ir no cavalo, né? E foi assim, a cavalo, que a Hortência Gripe foi lá para o Espírito Santo, que lá morava a irmã dela e ela estava entristecida porque ela tinha perdido um bebê, e lá a irmã dela falou assim: eu vou te dar um livro que vai te explicar, talvez te consolar, porque você perdeu esse bebê aí, né? E deu a coleção, o livro em francês para ela, e ela foi em lombo de burro para lá.
não tinha outra condição, né? E realmente foi assim que nasceu. A nossa gratidão à Hortência Gripe é assim muito grande, e o filho dela, né, ajudou a semear a fazer esse plantio aqui maravilhoso, né, desta casa, e que a gente pede a Deus que continue ajudando aqui a gente e outros que vão chegar, com certeza, colocar para frente essa casa maravilhosa, né? Então vamos fazer nossa prece. Mas antes, a gente quer agradecer principalmente a Magdala, que aí é um exemplo. Eu falo que quando eu crescer eu quero ficar igual a ela, porque eu falo que ela é meu ídolo, né? Eu, quando preciso de alguma coisa assim, Magdala, aí eu vou lá conversar com ela, né? Aí teve uma vez que eu precisei de uma historinha do peixinho dourado, e eu não sabia onde que estava. Eu já tinha lido, eu sabia, eu tinha história, mas... Aí eu cheguei na Magdala, aquela história, pode deixar, eu sei onde está, qual é o livro que eu vou encontrar, e ela copiou para mim a história do peixinho dourado, que eu tenho lá o manuscrito dela até hoje, né? Essa cabeça aqui, ó, tá melhor que a minha, 1000 vezes melhor que a minha. Então, Magdala, você vai ficar com essa florzinha aqui, é um antúrio lindinho, que você inclusive trouxe dentro do carro, não sabia que era para você. A gente te agradece muito mesmo por você existir aqui na nossa vida e fazer parte da nossa família aqui, da nossa Casa Amarela, né?